Pular. Sabe quando a gente tem uma ideia e pensa, nossa, isso aqui tinha que virar lei? Pois é, no Brasil esse caminho existe. Então, bora entender juntos, passo a passo, como uma simples ideia pode se transformar numa lei oficial que impacta a vida de milhões de pessoas. Olhando de fora, o processo pode até parecer um labirinto, super complexo, quase impossível de entender. Mas, na verdade, é uma jornada com começo, meio e fim, com regras bem claras. E o pontapé inicial para tudo isso é uma palavrinha-chave: iniciativa. Tá, mas de onde é que vêm as leis? A resposta é que não tem uma fonte só. A nossa Constituição foi bem inteligente nisso. Ela distribuiu o poder de começar esse processo entre diferentes pessoas e instituições da sociedade. Isso garante que várias vozes possam ser ouvidas. Vamos pensar na iniciativa como a chave que liga ao carro. É o poder, que está lá previsto na Constituição, de dar o primeiro passo, de apresentar um projeto de lei e fazer toda essa grande engrenagem do Congresso começar a girar. E essa chave, olha só, não fica na mão de uma pessoa só, não. O poder de propor leis é dividido. Tem o presidente, os deputados e senadores, claro, e até mesmo o poder judiciário. Mas talvez a forma mais interessante de todas venha de fora do governo, vem dos próprios cidadãos. É o que a gente chama de iniciativa popular, e ela é, sem dúvida, a mais democrática de todas as ferramentas. É a chance que a população tem de certa forma, propor uma lei diretamente, sem precisar de um intermediário político. É um exemplo perfeito da participação direta na nossa democracia. Só que para essa voz popular ser ouvida oficialmente, não basta só a ideia. É preciso alcançar um número mágico. E esse número é 1%. A pergunta é 1% de quê, exatamente? Então, funciona assim. O projeto tem que ter a assinatura de, no mínimo, 1% de todos os eleitores do Brasil. E não adianta conseguir todas as assinaturas num lugar só. Elas precisam estar espalhadas por pelo menos 5 estados. E em cada um desses estados tem que ter a assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores de lá. É um desafio e tanto, mas isso garante que a proposta tenha relevância nacional. Ok, o projeto foi proposto, não importa por quem. Agora começa a verdadeira jornada, o grande teste de fogo, a sua tramitação lá no Congresso Nacional. O nosso Congresso tem 2 casas, por isso a gente diz que ele é bicameral. A casa iniciadora é onde o debate começa, quase sempre é a Câmara dos Deputados. Depois que o projeto é aprovado lá, ele sobe para a casa revisora, que geralmente é o Senado, para uma segunda rodada de análises. E olha, dentro de cada casa, o projeto passa por vários filtros. Primeiro, ele vai para comissões temáticas, que são grupos de parlamentares especialistas no assunto. Se o projeto sobreviver a essa análise, aí sim ele encara a votação de todo mundo no plenário. E só então, ele vai para a outra casa onde, adivinha, o processo todo se repete. Quando o projeto chega na casa revisora, basicamente 3 coisas podem acontecer. Ele pode ser aprovado do jeitinho que veio, sem mudar uma vírgula, pode ser totalmente rejeitado, e aí a história acaba por ali, ou, o que acontece bastante, ele pode ser aprovado, mas com algumas alterações, que a gente chama de emendas. E aqui tem um detalhe super importante. Se a Casa Revisora faz qualquer mudança no texto, o projeto não segue em frente. Ele tem que voltar para a casa onde tudo começou. E essa casa vai dar a palavra final, aceitando ou rejeitando apenas as alterações. O texto original, que já foi aprovado, não pode mais ser mudado. Ufa, o projeto sobreviveu à Câmara e ao Senado, aprovado. Mas a jornada ainda não acabou. Agora vem talvez um momento de maior tensão. O projeto vai para a mesa do Presidente da República, que tem a famosa caneta na mão. E aí, basicamente, são 2 caminhos. A sanção, que é o sim do Presidente, a concordância com o que o Congresso aprovou. Ou o veto, que é o não. E esse veto pode ser total, para o projeto inteiro, ou parcial, só para algumas partes. O presidente tem um prazo de 15 dias úteis para tomar essa decisão. Se esse tempo passar e ele não disser nada, nem sim, nem não, acontece a chamada sanção tácita. Sabe aquele ditado "quem cala consente"? Pois é, aqui ele vira regra. O silêncio do presidente se transforma em uma aprovação automática. Mas atenção, o presidente não pode vetar só porque não gostou. O veto tem que ser justificado, e existem 2 motivos para isso. O veto político, que é quando se considera a lei contrária ao interesse público, e o veto jurídico, que acontece quando a equipe jurídica da presidência identifica que o projeto vai contra alguma regra da Constituição. E tem mais uma regrinha importante sobre o veto parcial. O presidente não pode pegar uma caneta e riscar só uma palavrinha aqui ou uma frase ali. O veto tem que ser num bloco de texto completo, ou o artigo inteiro, ou um parágrafo inteiro, ou uma linha inteira.
Certo. Com a sanção do presidente, parece que acabou, né? Estamos quase lá, faltam só uns passinhos finais. Mas, e se o presidente vetou o projeto? Aí a história ainda tem mais um capítulo. E é aqui que a gente vê o equilíbrio de poder funcionando na prática. O veto do presidente não é a palavra final. O Congresso pode se reunir para analisar e votar esse veto. E se a maioria absoluta dos deputados e dos senadores decidir, eles podem derrubar o veto. É o famoso sistema de freios e contrapesos, mostrando a que veio. Muito bem. Depois que a lei é sancionada ou que o veto é derrubado, vem a promulgação. Para ficar fácil de entender, pense nela como a certidão de nascimento da lei. É o ato oficial que diz, ok, a partir de agora, esta lei existe oficialmente. E para fechar com chave de ouro, o passo final é a publicação no Diário Oficial da União. Esse é o momento em que a lei é comunicada para toda a sociedade. A partir daí, não tem mais desculpa. Ninguém pode dizer que não sabia. A lei está oficialmente em vigor, valendo para todo mundo. Então, vamos recapitular essa jornada toda. Tudo começa com uma ideia, a iniciativa. Depois, essa ideia é debatida, alterada e votada no Congresso. Na sequência, ela passa pela caneta do presidente, que pode concordar ou não. E, por fim, ela é promulgada e publicada para, de fato, se tornar uma lei. Olha, entender todo esse processo é muito mais do que só uma curiosidade. É entender como as mudanças acontecem na nossa sociedade. E isso, claro, leva a gente a uma reflexão. Agora que o caminho está mais claro, que leis o Brasil realmente precisa? Quem sabe a próxima grande mudança para o nosso país não começa com uma dessas ideias.